Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar sobre mais um tema de direito de família e sucessões, claro. E a dúvida que o pessoal tem perguntado é o seguinte: poxa, meu pai ou minha mãe, enfim, faleceu e deixou dívidas. E aí, quem paga a dívida do morto? Ou cai no esquecimento? Morreu? Não vamos nem se preocupar mais com isso? Então, gente, não é bem assim. Vamos conversar sobre esse assunto de uma forma resumida, claro, mas que pode estar ajudando aí vocês. Então a pergunta foi essa, que me chegou aqui, né? Quem paga a dívida do morto? Então, uma pessoa que morre e deixou uma dívida, quem vai pagar essa dívida é o espólio, não são os herdeiros pessoalmente. O espólio é a herança, né? Aquele que a pessoa deixou. Então, a obrigação não é diretamente dos herdeiros. Não é que o herdeiro vai pôr a mão no bolso e vai pagar uma dívida que aquele morto deixou. Não. Essa obrigação é paga pelo próprio espólio. Então, você não herda a dívida do morto. Na verdade, não existe herança de dívida, entendeu? Então, vamos destrinchar um pouco esse assunto para não ficar tanta dúvida com relação às perguntas que me chegaram aqui. Vamos ver o que acontece com as dívidas após a morte daquela pessoa, no caso do devedor, né? Então, os herdeiros, eles têm obrigação, não têm obrigação? Como eu já disse, não. Quem paga é o espólio, né? Então, os herdeiros jamais possuem essa obrigação de pagar as dívidas, eles próprios, né? A dívida da pessoa falecida, que é o decujus, o patrimônio, né, que é o conjunto de bens, de crédito, de dinheiro que o falecido deixou, né, esse conjunto de bens da pessoa falecida, que será responsável pelo pagamento dessas dívidas, né? Mas não importa também se o que ele deixou vai ser suficiente ou não para pagar essas dívidas. Então, vamos destrinchar, vamos esclarecer melhor esse assunto. Vamos ver um exemplo aqui. Uma pessoa faleceu, ela falece deixando uma dívida de 40 mil reais. E ela tem um patrimônio de 100 mil reais. Então, a dívida será paga, né? E os 60 mil que sobrou, que é o restante, né? Que sobrou do patrimônio, vai ser dividido entre os herdeiros, de acordo com a norma lá do Código Civil. Outro exemplo. Uma pessoa falece, deixando uma dívida de 100 mil reais e um patrimônio de 100 mil reais. E agora? Né? Elas por elas. Dívida de 100 mil, deixou um patrimônio de 100 mil reais. Ou seja, os herdeiros vão ficar doidos, né? Porque não vai sobrar nada para eles. Então a dívida vai ser paga e os herdeiros nada herdarão. Vamos lá. Outro exemplo. Uma pessoa falece, deixando uma dívida de 140 mil reais e um patrimônio de 100 mil reais. A dívida será parcialmente paga, né? Ou seja, ele tinha só 100 mil, então vai pagar esses 100 mil, vai cobrir a dívida, vai quitar a dívida de forma parcial, né? E os herdeiros nada receberão também, porque acabou, era o que tinha, pagou a dívida, não restou mais nada para ninguém. Então, porém, mas e esses 40 mil que faltou, né, para pagar a dívida? Quem que vai pagar? Não, os herdeiros não têm responsabilidade, não vão pagar esses 40 mil, essa diferença, tá? Então fica aí um prejuízo para quem? Para o credor. Ele vai receber só os 100 mil, 40 não, e encerrou o assunto aqui. Né? O mesmo acontece se alguém falecer deixando dívidas e não tem nenhum patrimônio. Então, a pessoa faleceu, não tinha patrimônio e tinha uma dívida, ou seja, aquele credor dessa dívida, infelizmente, vai ter que arcar com esse prejuízo, não vai receber nada. Tem aqui uma expressão, um ensinamento, na verdade, né, do professor José Fernando Simão, que ele diz o seguinte, que a forma correta, né, a expressão correta que se dá é a seguinte: os herdeiros respondem no limite das forças da herança, mas não com seu patrimônio próprio. Então ele não vai colocar a mão o herdeiro não vai colocar a mão no próprio bolso para pagar a dívida do morto. Então ele vai responder o espólio, né, o que deixou de patrimônio, é que vai ser usado para quitar aquela dívida, seja de forma integral ou parcial.
Então, o que é importante quando uma pessoa falece? Primeiramente, cancelar todos os cartões de crédito do de cujos, né, da pessoa que faleceu, porque a multa pelo atraso no pagamento, aí sim, a multa pelo atraso no pagamento de dívida de cartão de crédito, ela pode ser cobrada dos herdeiros. Bom, falando de crédito, né? Então, crédito consignado, né, que é o empréstimo feito com desconto direto em folha de pagamento, aí é diferente. Né? Então, a regra neste caso, no caso de crédito consignado, tem a Lei 1046 de 50, né, de 1950, que é ainda mais benéfica nesses casos. Né? Vou ler para vocês. Os empréstimos consignados em folha extinguem quando o consignante falece. Então, aí é extinto. Ou seja, nem a herança, muito menos os herdeiros, responderão por esta dívida, né, de crédito consignado. Então, a Lei 1046 de 1950, em seu artigo 16, né, ela diz o seguinte: o ocorrido falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito, mediante simples garantia da consignação em folha. E os contratos de financiamento daquele que faleceu e ele tinha lá um contrato de financiamento de uma casa, ou de um automóvel, enfim. Vamos ver o que acontece, né? A questão é essa: o falecido, ele fez um financiamento. Como que fica, né? Verificar como é que é feito isso agora, depois da morte dele, esse contrato de financiamento. Se não, de repente não tinha um seguro contra a morte, seguro por morte, aliás, ou invalidez. Como é que fica esse contrato de financiamento, né? Então, a seguradora, ela vai ser responsável, neste caso, se o contrato não tinha nenhuma previsão, né, de seguro por morte ou invalidez, então a seguradora, ela vai ser responsável pelo saldo da dívida. Então, depende muito de cada contrato. Então, a pessoa tem que, no momento da morte aí do de cujus, né, no caso que ele faleceu e aí os herdeiros sabem que ele tem aí esse financiamento, tem que dar uma olhadinha e tem que estudar o contrato para saber realmente se não previa a questão de seguro por morte ou invalidez. Então, se não tinha essa previsão, a seguradora é que é responsável pelo saldo restante aí dessa dívida, tá? Bom, pessoal, essas praticamente eram as dicas, né, que eu tinha para vocês. Espero que tenha ajudado. E havendo qualquer questionamento, alguma dúvida a respeito do tema, pode deixar aqui nos comentários as suas perguntas, que eu faço questão de respondê-las com o maior prazer de estar ajudando vocês no que for preciso, tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo vídeo.